Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, fechar os olhos um pouquinho, inclinar a nossa cabeça, como sempre fazemos, né? Gestos de humildade, de simplicidade, buscando o desapego a cada momento da nossa vida. Então se coloquem perante Ele na pequenez, infinitamente pequenos, perto do nosso Pai, infinitamente grande. Busquem esvaziar-se completamente, para que Ele possa agir inteiramente na nossa vida, na nossa existência, em especial essa noite. Coloque as suas intenções, peça que Ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que Ele tem a nos transmitir nessa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Em especial, vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Então vamos proclamar o Evangelho, Marcos, capítulo 1, do 40 ao 45. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi, começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, busquem refletir um pouquinho, peça a Deus orientação e depois nós voltamos para fazer a partilha. Pronto? Deu para ler? Então vamos fazer a partilha que tem mais gente com sono aqui. Se você mandar fechar os olhos, ninguém mais. Entrou o Mário, o Wagner, a Marli. Então aqui. Ali com mel. Então vamos lá, eu vou dar um pequeno início e depois vocês busquem colocar aí o que o Espírito Santo inspirou para cada um de vocês, tá bom?
Vamos lá. Então o evangelho de hoje é muito interessante, né? Porque às vezes na primeira lida que a gente dá, parece que não tem, né, tanta coisa para nos ensinar, né? Mas nós temos que ver na pessoa desse leproso a humanidade, todas as pessoas, né? Então Jesus vem fazer esse processo de salvação, né, para todos nós, né? E esse leproso está, vamos dizer assim, identificado em cada um de nós. Então o nosso Pai, o nosso Deus, misericordioso, bondoso, né? Ele envia seu Filho, Jesus vem com todo o amor, né? Representando o Pai, né? Sendo Deus aqui nesse mundo, né? Trazendo o amor, a misericórdia, a compaixão, indo ao encontro desse homem que ali estava suplicando, né? Você pode me curar? Sim, eu posso, né? E no mesmo instante ele faz acontecer a cura, né? Então esse pedido é o pedido de nós, cada um de nós, né? Mas como que a humanidade retribui esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus, né? Esse processo da salvação? Daí nós vemos aqui acontecer no Evangelho, né? Essa pessoa do leproso, onde Jesus pede para ele ficar em silêncio, ele não obedece, né? Não obedece, busca falar, né, tudo aquilo que aconteceu, e Jesus mandou ele ficar em silêncio. Então é a desobediência do ser humano, nossa, em relação às coisas de Deus. Nós conseguimos obedecer, né, aquilo que Deus envia para nós, né? E com isso nós vemos no leproso, né, esse Jesus na cruz. Então dá para identificar aí nessa salvação aí que Jesus fez desse leproso, Jesus na cruz. Por quê? Porque a partir daquele momento Jesus não conseguia mais entrar na cidade. Então no momento que ele tocou o leproso, ele tocou o leproso para ser curado. É como se transferisse para ele, né, os pecados, né? Então os pecados da humanidade foram transferidos para Jesus, né? E como o leproso naquela época não podia entrar na cidade, ficava longe, né, não conseguia entrar, né, é trocada de lugar. Agora é Jesus que não consegue mais entrar na cidade. O leproso entra, é curado, volta para a sua família, para os seus afazeres, possivelmente não fez mudança de vida, de comportamento, como hoje acontece com a humanidade, com todas as pessoas. Não voltam para agradecer, não fazem mudança de vida, né? E através dessa, então, desobediência, Jesus não consegue mais entrar na cidade, né? Ele não consegue mais publicamente ir na cidade, fica por lado de fora. Então nós vemos isso acontecer na cruz, né? Então é o mesmo sentido da cruz, onde as pessoas, a humanidade rejeita Jesus, não quer aceitar, né, aquilo que ele veio nos ensinar, né, e ele é pregado na cruz, né? É rejeitado. Então essa rejeição hoje nós podemos também levar, né, as pessoas que são marginalizadas, né? Hoje temos tantas formas de tirar a pessoa da sociedade, né? Uma doença, que transmite, né, que pode transmitir para o outro, como nós vimos há algum tempo atrás, estamos passando pela pandemia, né? Enfim, as pessoas negras de cor também, que hoje são rejeitadas, né? Enfim, tanta forma de rejeição, as pessoas pobres, né, não conseguem entrar, participar de uma sociedade, ficam sempre na periferia, né? Então tem muitas formas de rejeição que ainda está acontecendo hoje, né, no nosso meio. Eu dei uma pequena pincelada para nós darmos uma introdução. Vocês busquem colocar aí o que tocou o coração de cada um. O que vocês têm a dizer? Segura aqui, eles poderiam bem pertinho. Segura mais perto, que ele disse que a gente fica bem certinho. Então, aqui está dizendo assim: o leproso era marginalizado, vivia fora da cidade, longe do convívio social, por motivo higiênico e religioso.
Jesus ficou irado contra uma sociedade que produz a marginalização. Por isso, o homem curado deve apresentar-se para dar testemunho contra um sistema que não cura, mas só declara quem pode ou não participar da vida social. O marginalizado agora se torna testemunho vivo que anuncia Jesus, aquele que purifica. E Jesus está fora da cidade, lugar que se torna o centro de nova relação social, lugar dos marginalizados. É o lugar onde se pode encontrar Jesus. Eu achei interessante, né, a explicação. Explica direitinho por que Jesus vai da cidade, né? Vai viver lá com os marginalizados, né? Porque ele não era aceito, né? Para eles naquela época lá, Jesus também, como ele tocou no... Agora sim. Ele tocou no leproso, né? Ele também ficou impuro, né? Para eles lá, né? Jesus também estava contaminado, estava impuro, né? Então Jesus não podia mais entrar na cidade, né? Já ficou lá junto com os marginalizados. Né? Está dizendo aqui que no meio dos marginalizados que a gente encontra Jesus. Né? Para mim, o que chamou a atenção foi a forma, né, de como o leproso chegou até Jesus. Primeiro ele veio de joelho, né? Ele veio numa atitude humilde e já percebendo que Jesus é poderoso, né? Que ele é Deus e tudo ele pode. E a forma também de como ele pediu: se queres ter o poder de curar-me. Então, muitas vezes a gente acha que Deus tem que fazer a vontade da gente, né? E aqui ele pediu de uma forma de joelhos, né? Em atitude de humildade. E se queres, tu tens o poder de curar-me. Então, é um modo de chegar até Deus, de pedir, né, uma forma de oração, porque às vezes a gente quer que Deus faça a vontade da gente, não a vontade, como Deus acha que tem que ser, né? Chega bem perto. Então, o que me chamou a atenção mais nesse texto, né, foi a humildade, né, que esse homem teve, né? Ele reconheceu, né, como a nossa irmã falou aí, né, o poder de Jesus, que Jesus poderia fazer por ele, né? E Jesus, ele tem compaixão, né? Está escrito aqui no texto, Jesus tem compaixão. Compaixão é se sentir no lugar do outro, né? Então, isso é uma coisa muito presente na vida de Jesus, né? E eu gostei da resposta de Jesus, né? Jesus disse: eu quero, fica curado. E você vê que Jesus, ele seguia as leis também, né? Até disse para o homem se apresentar para os sacerdotes, né? Tudo. Que a lepra era, naquele tempo, excluía a pessoa da sociedade, né? Era um tipo de exclusão, né? E hoje a gente tem também os leprosos do dia de hoje, né? Que a gente tem que cuidar, que a gente tem que ter compaixão também, seguindo o mesmo exemplo de Jesus. Eu também fiquei com esse versículo aqui, 41. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Ele mostra bem aqui para que ele veio. É por isso que eu estou aqui. Ele está dizendo aqui para mim: eu vim para curar.
Eu me tornei impuro para deixar uma pessoa pura. Então aqui está bem o rosto de Jesus nessa frase. É para isso que eu vim. É isso que eu quero. Então, me passou assim pela minha cabeça, aonde eu estou? Que caminho eu estou seguindo? O que eu estou buscando? Eu estou buscando esse Jesus puro, puro de coração, cheio de humildade, um Jesus que doa. Eu também sou doação, né? É isso que ficou para mim hoje no Evangelho. Marli, Nelson, Wagner, quem quer falar? Mário? Peraí. Eu vou falar. Falar só uma palhinha. Pode falar. O leproso ganhou a cura de Jesus. E Deus pediu para ele pouquinho, não fala para ninguém. E ele não obedeceu, contou para todo mundo, né? Então, muitas vezes na nossa vida a gente ganha tanto de Deus e não é grato, né? Eu quero dizer, eu pensei uma coisa assim, olha. Ele conhecia Jesus. Ele foi humilde com Jesus no pedir, né? Ele errou de sair falando para todo mundo. Mas a gente, quando recebe uma graça muito grande, a felicidade da gente é gritar, falar, né? Então, talvez ele tenha errado, mas não no sentido de judiar de Jesus, de maltratar Jesus, da maldade. Ele agiu na alegria, naquele momento de que uma criança ganha um presente, ou uma coisa assim fantástica na vida dele, né? Que ele era excluso, de repente ele sentiu vontade de falar, de conversar com as pessoas. Ele estava isolado. Então eu senti isso, não sei, né? É o que eu pensei. Que Jesus, acho que ficou triste com ele, que ele desobedeceu, né? E Jesus precisou ficar isolado. Mas ele também não teve essa culpa toda, penso eu, né? É isso. Você é muito boazinha, Marli. Wagner? Oi. Fale um pouquinho para nós. Bom, o final aí, a Marli falou que eu estava pensando. Mas eu estava adivinhando o que eu estava pensando. Mas, bom, aí aqui no comecinho, que eu pude entender, interessante que fala aqui que o leproso chegou perto de Jesus, né? E se ajoelhou. Né? Então ele reconhece Jesus, né? Mas esse sentido de reconhecer aqui que eu pude entender, né? Quando a gente conhece alguém, né? Às vezes pergunta, mas você conhece tal pessoa? Mas só que a gente não sabe quem que é aquela pessoa, a gente conhece, mas não sabe o que ela faz, né? E é o sentido só de conhecer. Mas o interessante aqui que reconhecer Jesus é totalmente diferente, né? É algo a mais, né? Está muito acima. Então, esse sentido de chegar perto de Jesus e reconhecê-lo é o sentido assim de eu conheço ele, mas o que ele faz, né? Qual que é o sentido de eu buscar Jesus e reconhecer ele? E depois, qual que é depois que eu recebi a minha graça ou coisa assim, né, aquele milagre, né, qual que é o meu sentido depois? É o sentido de eu me afastar depois que eu recebi, ou seguir ainda, né, nesse propósito depois do reconhecimento de Jesus, né? É o antes de conhecer, o que eu quero dizer assim, que é o antes de conhecer Jesus e o depois, né? Qual que é a minha atitude? É interessante é que fala aqui que ele tinha uma lepra, né? Mas não fala que lepra, qual é o tipo de lepra que ele tinha. Se era um pecado, se era uma lepra do corpo, né? Físico, né? Então aqui a gente vê que ele foi muito grato, né? Por isso. Mas no final não fala se ele seguiu Jesus também ou não, né? E é isso que eu pude tirar um pouquinho assim, que eu pude entender, né? Tirar assim, pra mim assim, né? De ensinamento, né? Depois que eu recebo tudo, às vezes no nosso dia a dia a gente recebe tantas coisas, né? E às vezes a gente não é grato, né? Por isso, né? Igual a Marli falou, né? Que eu ia falar, né?
É a mesma coisa de uma criança receber o presente, né? Ou então a gente receber um presente, mas a pessoa que dá o presente fala para nós não contar para ninguém, né? A gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente quer sair falando pros quatro cantos, né? De felicidade, né? Então é algo interessante que ele recebeu, né? E a felicidade dele, mas assim, atrapalhou Jesus, né? Na sua caminhada, né? Atrapalhou ele um pouco, né? Mas Jesus já sabia, eu acho assim que Jesus já sabia que ele ia ficar muito feliz e ia sair contando para todo mundo. É isso que eu pude entender um pouquinho. Muito bem, Wagner. Mário? Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, não? Nós estamos ouvindo bem. Tá. Vocês estão ouvindo Bom, nós? Estou perfeitamente. Então tá bom. Tá bom. Eu vou começar do fim para o começo. Onde já falou tudo que era possível desse hoje, né? Mas no fim aqui, Jesus se vê uma condição excluída também. Tanto é que ele vai para a periferia, ou seja, para os lugares desertos, fora da cidade, longe da sociedade. Por quê? Nessa época, e até bem pouco tempo, para não dizer até hoje, essa doença, o mal de Hansen, também conhecida como hanseníase, é uma doença dermatológica, né? E naquele tempo era entendida como um castigo de Deus. E esse era o motivo para excluir essas pessoas da sociedade. Não tinha essa visão que a pessoa, independente da condição física, de saúde, era exatamente igual às outras pessoas. Portanto, começava essa exclusão, esse preconceito dentro da própria religião, da própria fé dos judeus, que entendiam isso como impureza. Tanto é que na minha tradução aqui na minha Bíblia, Jerusalém, não fala em cura, né? Jesus, ele pede, o leproso pede para Jesus purificá-lo, e Jesus se purifica e fala, ser purificado. Em momento algum fala em cura, porque é a linguagem, o entendimento daquele povo, daquela religião, daquela época, né? Esse ato de Jesus em tocar o excluído, né, até então injustiçado, por uma coisa que a pessoa não tem culpa, ninguém fica doente porque quer. Ainda mais uma doença que naquela época tinha essa gravidade e esse entendimento. Jesus passa a ser um excluído também. Não podia mais entrar na cidade. Mas as pessoas de fé, as pessoas convertidas que acreditavam na palavra de Jesus, iam até ele. Iam até ele nas periferias, na exclusão. Olha que interessante. E alguma coisa mais interessante também, abrindo parênteses, né? Sobre a questão dessa doença, dessa enfermidade, que hoje é tratada normalmente como uma doença até que meio simples, perto das doenças atuais, né? Essas pessoas eram isoladas nos chamados leprosários, espalhados pelo mundo inteiro. Tamanho o grau de preconceito que se criou a respeito dessa moléstia. E voltando para a nossa opção, né, franciscana, os franciscanos foram os religiosos que mais se aproximaram dessas pessoas, né, injustiçadas e excluídas. Ninguém se aproximava deles. Eu lembro que minha avó falava que quando eles andavam pelas ruas, eles andavam batendo uma latinha, né, para as pessoas de longe jogarem uma moeda ou darem um prato de comida, aqueles que conseguiam andar pelas ruas, que ainda não tinham sido recolhidos aos leprosários. Aliás, lepra é uma palavra muito forte, né? Se criou um tamanho preconceito em relação à doença, que essa palavra ficou um horror, né? Ofensiva.
E os franciscanos foram os que mais se aproximaram deles. Tanto é que aqui na região de Itu, né, entre Itu e Sorocaba, existe um bairro que é quase uma vila, Pirapitingui, onde tinha um dos maiores hospitais, um dos maiores na época, entendido, leprosário do Brasil. Era aqui na região de Itu. Né? E quem cuidava desse povo, dessas pessoas, eram os franciscanos. Até hoje ainda existe algum frei lá, né? Agora já é aberto, né? Esse hospital, esse lugar dos francenianos. Né? Lá dentro tinha tudo, para que eles não saíssem e se misturassem com o povo. Olha quanto preconceito, né? Ali eles tinham armazém, tinham farmácia, tinham pequenas lojas, tudo vivido ali por eles mesmos, né? E guiados e amparados pelos franciscanos, pelos padres franciscanos. Lá dentro tem o cemitério dele, eles tinham o hospital dele, enfim. Ainda existe lá, mas hoje é de portões abertos. Quem quiser ir lá visitar, restam alguns ainda. Havia vilas, casas que eles moravam. Enfim, era uma pequena cidade, uma vila, né? Pirapitingui, aqui na região de... Só para abrir um parênteses aí, né? Para ver o tamanho desse preconceito. Então, vale lembrar aqui, né, que a lepra não é castigo de Deus, mas que a pior doença da humanidade é a exclusão. É a exclusão. Essa é a pior doença. Né? E Jesus vai exatamente aí. Ele se, entre aspas, se contamina, né? Ou seja, ele não se preocupa com a questão da purificação, não está aí, né? Ele toca, ao tocar você também passa a ser impuro, passa a ser um deles, né? E Jesus não tem esse problema, porque ele vai justamente para purificar, né? Para inserir de novo aqueles excluídos no meio do povo de Deus. São filhos de Deus como nós, né? Sendo que a sua doença hoje é uma das menores e menos importantes, né, do que as doenças que a gente vive, sobretudo as doenças sociais. Essa que o Papa Francisco vem nos falando há tanto tempo, né? O cuidado para com o próximo, né? E relaciona toda a natureza, todos os males que nós mesmos estamos produzindo, né? Essa doença é muito pior, é uma lepra social, a destruição, né? Que está se praticando. Nós estamos vendo aí o resultado desse problema que nós estamos vivendo, né? Enfim, esse olhar que Jesus teve, né, é o olhar que nós devemos ter também. Ir ao encontro daquele excluído e ter um olhar para as coisas de Deus, né? E uma proposta, né, pegando esse trecho do Evangelho, para não fugir, vamos procurar nos inserir nesse Evangelho de hoje, naquele tempo de Jesus, trazendo para os nossos dias. Como que nós estamos nos comportando? Será que nós temos a mesma coragem de Jesus de tocar nesses doentes de hoje? Será que nós temos coragem de viver um pouco nas periferias da cidade, ponto de exclusão? Essa é a pergunta. É isso que mexe conosco nesse Evangelho de hoje. Pelo menos é o que eu entendi. Desculpe se eu me alonguei, mas o texto é provocante, ou não? Então, eu fiquei com dúvida aqui. Nesse trecho ele fala assim: mas vai mostrar-se aos sacerdotes e ofereça pela sua purificação o que Moisés ordenou, com prova para ele. Só que daí, eu não entendi o que Moisés, não sei do costume, ele tinha que orar lá no templo, mostrar que ele estava curado através de Jesus? Eu não consigo entender. Ou simplesmente desafia, esse trecho todo desafia as autoridades e os políticos. Porque eu não entendi o que costume é esse, porque Jesus, ele sempre foi fiel à igreja, né? Mas nesse sentido, eu não consegui entender isso daqui. Eu não sei que costume que era. Esse é um dos mandamentos de Moisés? Na primeira leitura aqui.
A parte que está no Levítico, né, da primeira leitura. Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação ou erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote deve o declarar. O homem atingido por esse mal andará com as vestes rasgadas e os cabelos em desordem, e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Agora eu entendi. Então é desafiar, porque ele já passou por tudo isso, ele foi impuro. Aí agora ele não está mais impuro, aí eles vão ficar. Aí o sacerdote vai ver que ele realmente não é mais impuro. Tem que Porque não liberar ele. Liberar da impureza. Eu não sabia agora. Mas é interessante essas leis antigas, né, de Moisés, porque visava, né, uma certa proteção, né, para o povo, já que não tinha cura, né, então eles tinham que fazer certas coisas aí para prevenir, né, para produzir. Cumprimento, né? Regulamento. Isso. Como se fosse hoje, tivesse na sociedade aqui nossa hoje, né, algum regulamento assim no aspecto da saúde. Né? Por exemplo, na época da Covid, a gente não tinha que usar máscaras e não tinha... É mais ou menos a mesma coisa. Como era uma doença transmissível, né, então eles tinham... Só que aí ele tinha que passar pelo sacerdote, né? O sacerdote que declarava, assim, doente ou livre. Está correto isso, Mário? Sim, perfeitamente. É que não tinha nada pior na época de Jesus, como eu já falei, né? Até bem pouco tempo, né? Cura para essa doença, né? Tinha cura. E Jesus nem fala em cura, ele vai mais além, ele fala em purificação, porque aquelas pessoas eram entendidas como pessoas impuras, era um castigo de Deus. Jesus que faz deles ao tocar, né? É uma doença hoje até simples, né? Depois que inventaram a talidomida, né? Mas o preconceito permaneceu, percebem? Então a pessoa hoje fala que ela tem lepra, ninguém chega perto, inclusive nós, né? Eu não, já chego porque quando eu trabalhei na saúde, né, no estado, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos a respeito dessa doença. Cheguei até o hospital lá, na região, em Casa Branca também, um hospital grande, de um semiano, né? Então o preconceito está acabando a partir do momento que você vai conhecendo que não é um mal tão grave. Mas naquele tempo era um castigo de Deus, era uma pessoa castigada, ninguém podia se aproximar dela, né? Mas Jesus a fé, a coragem é fruto da fé. Jesus demonstra essa coragem a partir da fé. É uma fé muito grande. Percebe? Então não se importava com aquela coisa da doença. Ele toca e a fé daquele doente transforma a vida dele. Né? Jesus passa a ser um deles, né? Passa a entrar na exclusão também. É isso que a gente entende. Então, podemos encerrar? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, tendo a plena certeza de que Ele fez tudo isso acontecer em nós, né? E nós aqui nada fizemos, somos servos inúteis. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém nesse momento que esteja necessitando dessa bênção de Deus, eleve essa bênção para ele, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, já está junto de Deus. O Senhor esteja convosco, pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.